Bem-vindos então à nossa sexta aula, do nosso terceiro módulo, e nós vamos então dar continuidade ao que falávamos sobre a Lei 13.431 de 2017, que é a lei do depoimento sem dano, tá? Então, dando continuidade, só para que vocês tenham ideia, do tamanho da revitimização que a lei visa então combater, a Childhood Brasil, ela apresentou uma pesquisa, tá? Naquela época, tá? Isso em 2017, que meninos e meninas são ouvidas cerca, numa média, de 8 a 10 vezes ao longo do processo judicial. Então, naquele momento, tá? E via de regra, nos locais aonde não foi implantada o depoimento, essa legislação, essa lei da escuta sem danos, do depoimento sem danos, há aí uma base de reprodução ou de revivência da violência sofrida de 8 a 10 vezes dentro de um processo penal. Isso, gente, estamos falando só de um processo judicial. Não estamos dizendo aqui a questão da rede de proteção, tá? Que a Childhood, quando ela entrou, fez essa pesquisa, ela focou na base judicial. Então, como a gente diz, começa lá atrás, com o depoimento com a professora, com a fala com a professora. O primeiro momento que ela vive de novo a violência é na hora que ela fala aí com a professora. Trouxe para a professora, aí começa tudo. Então, é a educação, é o conselho tutelar, é a polícia militar, é a polícia civil, é o Ministério Público, depois é o Poder Judiciário, a equipe técnica lá do Poder Judiciário. Tá? E se não tiver que refazer os depoimentos, aí repõe, refaz. Então, a média, dentro de um processo judicial, onde não há a implementação do depoimento sem dano, é de uma repetição ou de uma revitimização que varia aí entre 8 e 10 vezes. Pensa, 8 a 10 vezes as crianças ou adolescentes tendo que reviver a violência sofrida, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela mental, seja ela patrimonial, seja ela sexual. Reviver tudo isso é muito doloroso. E reviver de 8 a 10 vezes, então, é uma tortura. Então, nosso sistema judicial acabou criando um método de torturador aí. Por isso a importância dessa lei, de estar implementada, de estar em vigor. Bom, então o objetivo dessa lei, gente, é evitar que a vítima venha, essencialmente, reviver o sofrimento já experimentado. Aqui não importa, tá? Se vítima ou testemunha, é importante destacar que essa lei também trata sobre o testemunho, tá? Porque o testemunho também causa um sofrimento, de impotência. Pensa para um irmão ou para um primo ou para até um amigo muito próximo que está ali num quarto e escuta ou vê o seu companheiro, seu amigo, seu irmão, seu primo sofrendo abuso sexual e ela não tendo condição de fazer nada. Ela não tendo força para poder evitar que isso aconteça. Isso é traumático, sim. E à medida que ela tem que contar isso várias vezes, ela também revive isso. Então, gente, é importante lembrar isso, tá? A lei do depoimento sem danos, ela traz uma lógica não só para a vítima, mas para testemunhas também. Então, vamos lá, voltando. Então, o objetivo da lei é evitar, então, que a criança ou adolescente, ele venha a reviver o sofrimento já experimentado, tá? Uma vez que ele já foi vítima de violência, já testemunhou a violência, ele sofrer isso de novo, reviver isso que passou, para poder contar e trazer para as pessoas, é muito doloroso. Então, ela tem esse objetivo, tá? De evitar com que ela reviva e evitar também uma repetição desnecessária da história da violência vivida ou presenciada. Aqui, gente, a gente fala não só repetição desnecessária da história, mas de fatos da história. Que às vezes são coisas que não são relevantes. Então, eu já vi relatos, por exemplo, de caminhamentos de conselheiros tutelares para a equipe da proteção especial, da média lá para o CREAS, em que o conselheiro relata no relatório o número de penetrações que a criança sofreu.
Isso é desnecessário, tá? E a criança, ela foi perguntada disso. Ela não trouxe isso de forma espontânea. Ela foi estimulada a viver quantas vezes ela foi penetrada. A gente tem relatos lá vê relatos lá de encaminhamentos, e aí não só do Conselho, nem do próprio Ministério Público ou do Poder Judiciário, em que uma violência física está relatada lá quantas vezes que ela foi agredida fisicamente. Né? Então, no caso, é uma criança que ela foi agredida com um cano, uma mangueira, né, de tanquinho, aquela mangueira que tem por dentro dela uma telazinha, né, de aço. Então ele foi espancado com aquele instrumento. E aí o relato, né, da promotora que encaminhou para a equipe trazia lá quantas vezes que o agressor acertou essa mangueira. É desnecessário ter que saber. Imagina essa criança que é perguntada quantas vezes ela fica lembrando uma por uma das pancadas que ela recebeu com isso e ter que reviver cada vez, cada hora, a dor de cada uma. Né? O sangramento que aquilo gerou, as lesões que aquilo gerou, a queda que aquilo gerou, para poder relatar para o promotor. Isso não interessa para a equipe. Né? Isso não tem importância no sofrimento, né? No trabalho relativo ao sofrimento. Né? O fato de eu tomar uma já é sofrimento. Né? Então, para a gente, o fato dele ter sofrido isso já é o suficiente, eu não preciso de detalhes. Então, quando fala que repetição desnecessária da história, não é só repetir a história várias vezes, né? Para pessoas diferentes, mas também repetir partes dessa história que não têm função de ser repetidas ou revividas. Não vão servir, não vão agregar em nada, tanto no acompanhamento quanto na punição, para melhorar, sabe, trazer, agregar aí no atendimento que vai ser feito. Muito pelo contrário, só vai fazer ela ser vitimizada cada vez mais. Né? É a questão que a gente fala da curiosidade, de perguntar algo só por curiosidade, sem impacto, né? Impacto real, em benefício, né, dessa vítima, nenhum. É meramente curiosidade. Então, a lei tem esse objetivo. Por isso que tem que ser pessoa, né, tem que ser equipe técnica, com condição, com know-how para isso, com conhecimento disso. Então, por isso que a lei tem esse objetivo. Primeiro, de evitar a revivência do sofrimento já experimentado e, segundo, evitar a repetição desnecessária, tanto da história, quanto de partes da história, que não vão trazer e não vão agregar em nada para benefício da vítima, tá certo? Então, esse é o objetivo dessa lei. Então, a lei, gente, essa lei, então, ela foi criada com o objetivo de, se não zerar, tá? Ou evitar ao máximo o dano causado, tá? Evitar o máximo possível, tá? A repetição daquela violação. Zerar, né? Tentar ali zerar, gente, os danos, né? Os efeitos dessa revitimização. Porque essa revitimização, o fato dela vivenciar cada vez mais vezes essa violência pode gerar nessas vítimas cada vez mais sentimentos ruins, de impotência, sentimentos de culpa, sentimentos de incapacidade. Isso pode desaguar, né, em reflexos muito grandes, não só enquanto criança ou adolescente, mas enquanto adultos. A gente usa sempre muito esse exemplo. É muito comum, né, por exemplo, a criança vítima de violência sexual, que é estimulada sexualmente muito cedo, ela ter uma sexualidade mais aflorada. Então, isso é muito comum da criança que é vítima de abuso, daqui a algum tempo está na escola, tirando a roupa para os colegas, está no banheiro com alguém, namorando e até mesmo estimulando aí relações sexuais, porque foi incentivada muito fortemente em função do abuso. Pensa isso repetitivamente, repetidas vezes. Né? Então,
ele é vítima, ele sofreu o abuso, daqui a pouco ele tem que falar de novo. Aí a equipe começa a acompanhar, faz um acompanhamento, começa a trabalhar essa superação. Isso começa a ser ressignificado, né? Porque isso nunca vai deixar de fazer parte da vida dele. Sempre vai fazer parte, mas isso passa a ser ressignificado com o trabalho, né? E aí, quando está tudo caminhando para essa ressignificação, essa criança é chamada de novo, vai lá para o fórum, na frente de um juiz, na frente de um promotor, na frente de um advogado, e começa a ser de novo questionada e revivida toda a violência que ela sofreu, que ela já estava ressignificando. E aí, não numa lógica de descobrir o fato, mas às vezes mais mesmo de descrédito. Então, o advogado de defesa, né, do agressor, quando vai fazer as perguntas, ele vai trazer perguntas de forma a trazer o descrédito a essa pessoa ou a fala. Vai trazer perguntas que têm o objetivo de gerar no Poder Judiciário e no Ministério Público a dúvida. E essencialmente, né, principalmente, às vezes o Ministério Público nem vai ter essa dúvida, não vai ter nada que faça lá que gere essa dúvida. Mas no juiz, sim. E o objetivo do advogado de defesa é exatamente esse, plantar lá na cabeça do juiz aquela dúvida, para que se aplique aquele princípio que a gente fala, né, indúbio pro réu. Não está o advogado preocupado com a integridade psicológica dessa criança ou dessa adolescente. Ele vai fazer perguntas de forma a fazê-la cair, ou pelo menos levá-la a algum tipo de contradição. Que a gente sabe muitas vezes que acontece, não porque não houve o fato, mas é porque a tenra idade, né, ou o fato em si, né, ser violentado por uma pessoa que deveria ser da sua inteira confiança, e ela fere essa confiança e abusa, há uma confusão. Há sim aquele sentimento mesclado de uma pessoa que ao mesmo tempo você ama, mas você odeia. E isso confunde, se embaralha o pensamento. Então, às vezes o advogado vai explorar isso para poder plantar a dúvida no Poder Judiciário, para que se efetivamente aí na dúvida se use aquele princípio indúbio pro réu. Então a lei vem evitar isso, né? A lei, quando vem trazer a ideia de ser ouvida, ser garantido uma equipe especializada, com conhecimento, com formação técnica, profissional, para fazer essa escuta, vem evitar com que essa criança seja revitimizada. Se ela já está num processo de ressignificação dessa violência sofrida, que esse processo não se perca, né? E que efetivamente a forma com que vai ser feito a escuta, como vão ser colhidas essas informações, vão não só, tá, evitar com que essa ressignificação seja paralisada, ou seja, não só a forma de escuta não vai fazer só com que esse processo que foi adquirido de acompanhamento não se perca, como vai trabalhar na lógica, né, de incentivar ou de fazer com que essa ressignificação, com que essa ressignificação ela seja fortalecida. Né? A ideia é que na escuta, nessa oitiva aqui, essa criança saia com esse processo de superação reforçado, né? É como um passo a mais para que esse menino consiga chegar mais à frente, superando essa situação vivenciada, essa violência que ele sofreu. Então, essa lei traz um avanço significativo nessa esfera. Né? Por isso a importância dela estar sendo colocada em prática, tá? Por isso a importância dela estar funcionando, porque ela vai trazer uma qualidade de vida melhor para esses meninos, vai trazer um maior acesso a informações que o Poder Judiciário necessita e vai ajudar a tornar essas pessoas, essas vítimas de violência, né, cidadãos melhores, pessoas melhores, com uma sanidade mental muito melhor. Certo? Então, a gente encerra aqui, então, a nossa aula 6, e a gente vai passar na próxima aula, então, já entrando em outros aspectos dessa legislação, certo? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.